Olá, estamos aqui começando o projeto Raízes para Mulheres. O propósito desse vídeo é falar com você, mulher, da importância de ler a Bíblia, conhecer a Deus através da palavra. E é a palavra de Deus que nós vamos ler, que eu vou ler com você hoje. Não sei como está o teu coração, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você e comigo através da leitura da Bíblia. Eu vou ler alguns trechos, nós vamos fazer um estudo da Bíblia, de Mateus até João. Começa pelo Novo Testamento, o primeiro livro é o livro de Mateus. E eu quero ler com vocês Mateus até João. Algumas partes, e eu quero que você leia a Bíblia todos os dias. Pelo menos 10 minutos você consegue. Se não consegue, eu quero te convidar hoje, a partir de hoje, ler a Bíblia comigo, tá ok? Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu não consigo abrir a Bíblia. Estou fazendo minhas coisas, eu não consigo ler a Bíblia agora. Então, só preste atenção, eu tenho certeza que Deus vai falar. Eu vou lendo alguns trechos e vou tentar te fazer entender aquela imagem do texto e te explicar com a minha linguagem o que Deus quer falar conosco através da Bíblia. Deu para entender? Vou começar pelo livro de Mateus, capítulo 1. A Bíblia, se você não conhece, ela é feita de 66 livros e nós vamos com esse projeto Raiz estudar de Mateus, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O número grande são os capítulos, você que não conhece, nunca leu a Bíblia. E os números pequenos, você vai ver que são os versículos. Deu para entender? Então vamos lá. O capítulo 1 fala assim, Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ali ele começa a dar a história antes de Jesus nascer, chama-se genealogia. A Bíblia conta a história de vários homens e mulheres, e algumas contam a genealogia. Soraya, o que é essa genealogia? É a raiz, é a história de Jesus, é da onde ele veio, é a raiz, né? Antes de Jesus, pessoas vieram. E aqui, antes de Jesus nascer, né? Fala assim, olha, vai falando de Abraão, que é o pai da fé. Começa assim, no versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E começa a falar que Abraão gerou Isaac, né? E o Isaac teve filhos, e os filhos teve filhos, até chegar a Davi, que também é um grande homem de Deus, que a Bíblia fala, né? No versículo 17 consta assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nada foi por coincidência, tudo teve um propósito, as gerações foram contadas por Deus, uma direção até Davi, de Davi até o momento que o povo se tornou escravo da Babilônia, até chegar a José, que gerou, até chegar a Maria, né? No caso, como só os homens que contavam, veio da geração de José. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. E aqui gerou até a Cristo, né? 14 gerações. No versículo 18 está assim. Se você não está com a sua Bíblia, preste atenção. Se você estiver com a sua Bíblia, melhor ainda, para você entender ainda mais. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha que interessante, meninas. Estou um pouco alérgica. Concebido, Jesus achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Não foi da carne de José, não foi de um homem normal, natural, foi do Espírito Santo. E aqui conta a história, né? Antes do anjo, né? Na questão de antes de falar do anjo, aqui fala a Maria, aqui está falando do anjo que apareceu a José. O projeto seria o Salvador
na barriga de uma virgem. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que a Bíblia fala, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José estava noivo de Maria, e olha o que aconteceu, que interessantíssimo que diz a Escritura. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José sabia que Maria estava grávida. E o que aconteceu com ele? Eu vou embora, ele pensou. Vou meter o pé, não quero que ela fique malfamada. Por quê? Se esse filho não é meu, é de alguém. Então eu vou embora. O projeto de Jesus, o projeto de Deus era que Maria estivesse grávida do Espírito Santo de Jesus. Mas José era um homem normal, um homem natural, assim como Maria. Maria era ali virgem, nunca havia conhecido o homem. Então José pensou, opa, se não sou eu vou embora. O projeto de Deus nem sempre é claro, nem sempre a gente entende na primeira vez. Você pode estar passando por lutas, situações e falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por isso? E ao longo do tempo, Deus vai te dar um discernimento, vai te dar um entendimento. Qual o projeto dele para a sua vida? E José, né, falando das características, né, era um homem justo. Ele imaginou deixá-la secretamente para não trazer nenhum desconforto para ela. Porém, e projetando ele, disse no versículo 20: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. O anjo apareceu a José e deixou claro ali qual era o propósito de Deus para aquela família. Jesus estaria nascendo numa família. Maria e José seria a família de Jesus. Foi a família de Jesus. E Deus preparou o cenário para que Jesus, o Filho de Deus, tivesse ali uma família e fosse ali o projetado Salvador, né? O Salvador Jesus. E ali fala, e ela, no versículo 21, e ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E depois continua, no versículo 24, e José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, ou seja, não a conheceu. A Bíblia fala que ele não a conheceu no sentido de não fez dela sua esposa, não dormiu com ela, não teve relação sexual, até que deu à luz do seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E esse é o primeiro capítulo de Mateus. Depois vem o capítulo 2, que fala da presença dos magos do Oriente, que eles estavam procurando um Salvador e procuraram um rei, e o rei Herodes queria matar Jesus. Ele sabia que viria um Salvador, e eles despistaram o rei para que ele não matasse Jesus, o menino Jesus, né? E aqui no capítulo 2, vem discriminando, né? Falando toda a história. Eu vou parar aqui. Eu quero falar com você que Deus precisa que você entenda a palavra de Deus. Esse é o projeto Raízes para Mulheres. Eu vou estar aqui lendo a minha Bíblia, todos os episódios. Esse projeto vai ter aproximadamente uns 10 minutos para não te cansar. E eu creio que Deus vai falar com você. Toda vez que você abre a sua Bíblia, você precisa entender. E o projeto Raízes para Mulheres é para que mulheres possam entender a palavra de Deus ao seu coração. E ali naquele momento, Jesus estava nascendo. E o projeto Família estava no coração de Deus. A sua família está no coração de Deus. A sua família é projeto de Deus. Não desista. E aqui vamos estar finalizando. Beijo no seu coração. Espero o próximo vídeo, tá? Então, curte, compartilha, comenta se você gostou, se aquilo que eu falei
veio ao seu coração.